Olá, pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Tudo ótimo. Hoje a gente vai fazer uma apresentação bem colaborativa, né? Então a gente espera que vocês usem bastante o chat. A gente está de olho aqui com a plataforma aberta, então podem usar o chat. A gente, claro, acaba tendo um delay aí, mas a gente está de olho aqui para acompanhar. A gente vai fazer algumas perguntas para vocês também. Então vai ser bem importante a participação de todo mundo. Já chega deixando aí o nome, a idade, com que vocês trabalham, para a gente conhecendo um pouquinho de vocês, enquanto a gente também se apresenta por aqui. É isso aí. Bom, eu sou a Raquel, né? Eu gostaria de começar me apresentando, né, para vocês. Então, eu sou a Raquel, eu tenho 34 anos, eu me formei em 2008 em publicidade pela UFG, né? Eu moro em Goiás, sou de Goiânia. Eu finalizei também o meu mestrado em comunicação em 2012 e agora estou finalizando o meu doutorado em performances culturais agora em dezembro, né? Então, já tenho muitos anos de mercado, assim, já trabalhei em agência, em veículo, em empresas na área de marketing. E agora, nesse último ano, eu descobri o Growth Marketing, né? Então, que é não vou dizer que é uma nova vertente, mas algo que tem crescido muito, né? E que ajuda a acelerar empresas, né? Com o marketing digital, principalmente. Então, achei muito bacana trazer esse assunto para vocês, porque é um assunto novo, é um assunto que está em alta, e que certamente vai agregar muito valor nos conhecimentos que vocês estão adquirindo, né, ao longo desse evento e tudo mais. Eu espero poder ajudar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem comentar, né? Hoje eu sou coordenadora de projetos e líder de atendimento na Saúde, agência digital, que é uma agência de Campinas, né, em São Paulo. E, e é isso, assim, eu espero poder contribuir com vocês, né? A gente está aqui para isso. Beleza, ótimo. Eu sou o Carlos, eu trabalho com marketing digital já tem um tempinho. Eu sou formado em comunicação social aqui pela UFSJ. Estou me especializando agora em digital business. Acabo a minha pós-graduação, se Deus quiser, no próximo mês. Mas trabalho com o digital desde quase que o começo da faculdade, né? Eu acabei pulando ali a etapa de estágio, fui direto para uma agência. Trabalhei desde então, não parei mais, né, de trabalhar com comunicação. E sou super apaixonado por planejamento, super apaixonado por digital. E espero que vocês possam contribuir e participar com a gente também desse papo que é super colaborativo, viu? A gente quer que todo mundo participe, que todo mundo dê opinião, porque se duas cabeças já pensam melhor do que uma, imagina 12, né, que estão online aqui agora. Então a gente consegue fazer um trabalho bem interessante, bem legal. Mas então, bora lá começar pedindo novamente, né? Quem quiser deixar o nome já tem aqui no chat, aliás, né? Quem quiser já deixar com o que trabalha, a idade, ou se ainda é estudante, para a gente entender e sugerir algumas coisas, combinar algumas estratégias, vai ser bem interessante. É isso, a gente trouxe para vocês hoje um assunto que está muito em alta hoje, que é o growth associado com o marketing digital. Né? O growth, por definição, é crescimento empresarial, é crescimento. Né? Muita gente chama de growth hacking, né? Que os hacks assim, são os atalhos, né, que a gente pega de crescimento empresarial. Esse é um conceito, gente, que surgiu com as empresas do Vale do Silício, né, e o seu rápido crescimento. Então, a gente hoje associa com o marketing digital para acelerar, de fato, as empresas e o ganho dessas empresas na rede, tá? Beleza. Ótimo. E para começar, a gente vai começar a falar de rede, né? Quando a gente começa a falar de marketing digital, quando a gente começa a falar de transformação digital, de growth, a gente precisa falar de rede. E para começar a falar de rede, a gente tem alguns tópicos que a gente precisa debater com vocês, né? A primeira é sobre o volume de informação e sobre a presença nas redes, né? Que a gente vai construir, geralmente quando a gente começa a trabalhar com um cliente ou quando a gente entra em uma empresa que quer aumentar ali a sua produtividade, aumentar a sua presença digital, a primeira coisa que a gente pensa é nas redes sociais, né? É onde hoje a presença digital se faz mais forte.
Mas e aí, será que a gente precisa estar em todas as redes? Como que a gente faz para entender qual que é a melhor rede para a gente marcar nossa presença? O que a gente precisa saber para conseguir ter os melhores resultados nessas redes, né? E eu já adianto que não, a gente não precisa estar em todas as redes, né? A gente precisa entender qual a rede é certa para o nosso negócio, qual rede vai gerar resultados e qual rede vai ter a interação que o nosso público espera que a gente tenha ali na nossa atuação digital. Então, a gente precisa, para a gente conseguir definir qual que é a melhor rede, né, a gente precisa entender ao certo como é o nosso negócio e quais impactos a gente quer causar com o nosso negócio, né? A gente está num momento que é um momento muito delicado e um momento de muita ruptura, que é o momento que os dados eles começam a ser mais protegidos, né? A gente teve por muito tempo aí uma zona super cinzenta que os dados foram usados para conseguir direcionar melhor a publicidade, né? Agora, por exemplo, a gente não consegue mais fazer alguns rastreamentos usando plataformas do Facebook, e a tendência é que isso comece a se fechar cada vez mais, né? Com a LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados, com as próprias plataformas restringindo o uso de dados, começando a recusar os cookies como programação, né? Assim, você não precisa mais aceitar ou não o cookie, né? Os navegadores, a partir de agora, eles já vão recusar como padrão. Você precisa trabalhar na configuração caso você queira aceitar algum cookie. Então, assim, a gente começa a trabalhar de uma forma que é melhor, né, para o consumidor, que é de uma forma que tenha mais, que a gente possa ter mais liberdade, que a gente possa confiar mais nas plataformas, ter mais a nossa individualidade, mas, ao mesmo tempo, isso, para a forma como a gente trabalha o marketing hoje, impacta muito, porque impacta na forma como a gente usa esses dados, né, na forma como essas empresas fornecem os dados para a gente. Então, pode falar, claro, Carlos. não, pode continuar, Raquel. Quando a gente fala de rede, gente, a gente sempre está falando de aprendizado, tá? Tanto um aprendizado que vem da empresa, né, da qual a gente está trabalhando, a qual a gente está atendendo, mas também um aprendizado que é interno, dentro da rede, né? Então, todos esses bots de automação, né, da rede, eles aprendem com a gente. Então, é muito mais interessante a gente escolher redes estratégicas de acordo com os nossos objetivos, de acordo com o nosso planejamento e manter uma constância na comunicação. Porque, dessa forma, a rede entende que a gente tem relevância, né? Então, acredito que essa é até uma das dicas, né, que a gente vai já começa dando para vocês. Que, assim, planejamento é tudo, né? Então, saber o seu objetivo é tudo. É o que vai guiar toda a sua estratégia de marketing digital. E marketing digital, gente, é estratégia, né? Não tem como você trabalhar marketing digital sem estratégia. Na verdade, não só estratégia e monitoramento, né? Porque além de você ter que construir uma boa estratégia, você precisa de ver se ela está funcionando. Com certeza. E aí a gente vem no nosso próximo tópico, que é justamente falar sobre a qualidade, né? É muito melhor a gente ter um volume de presença na internet com maior qualidade do que a gente ter um grande volume em todas as redes, mas não conseguir atender ali o nosso consumidor em todas essas redes, ou não conseguir ter uma presença constante, porque é verdade, a constância ela é muito importante, mas ao mesmo tempo que a constância ela é muito importante, você precisa saber onde ser constante, né? Isso vale ouro, né? Onde que a pessoa espera que você esteja, onde ela espera ver você, né? Onde que o seu conteúdo é relevante. Principalmente porque agora, com tudo isso que a gente já falou ali um pouquinho mais cedo, os dados eles vão ser cada vez mais protegidos, né? Então, isso causa uma tendência de conteúdo orgânico e de conteúdo personalizado cada vez maior, o que é maravilhoso, né? Então, a tendência é que a gente escolha as nossas plataformas, né? Já que agora tem milhares de plataformas, né? É YouTube, é TikTok, é Instagram, é Facebook, é Pinterest, é blog,
enfim, são várias plataformas, então a tendência é que cada consumidor escolha a sua plataforma preferida com base no que elas querem consumir, com base no que eles querem entender, integrar. E beleza, pessoal. Então a nossa dica para esse primeiro passo é: constância gera resultados, mas é preciso saber onde ser constante. E a segunda dica é melhor ter foco em uma rede do que presença em todas, né? Então foque em uma rede, entendam o seu negócio, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre como entender o seu negócio, como entender o negócio do seu cliente. Assim, eu sempre vejo muitas pessoas pedindo ajuda porque as empresas não entendem muito bem aonde que elas se posicionam, né? É todo um mar de informação e de redes e que as pessoas não entendem exatamente para que elas funcionam, para que elas servem. Então eu vejo muito canais de YouTube parados, por exemplo. Então, qualquer pesquisa simples mostra para a gente canais de YouTube abandonados, né? Esses canais de YouTube abandonados, por exemplo, eles mostram uma dificuldade estratégica, né, desde o início. Porque se uma empresa não tem necessidade de um canal no YouTube, não tem por que nem começar esse canal, né? Que é o que o Carlos estava falando agora há pouco. Então, é da gente escolher as redes de acordo com a nossa estratégia mesmo, né? Ótimo, perfeito. Que legal. A Ilda já está participando ali, ela falou que ela trabalha em gestão de mídias sociais em agência e está concluindo o jornalismo na UFRN. Legal demais, Ilda. Muito bom. E a gente quer, com essa palestra, ajudar vocês a se prepararem para ser também gestores de uma transformação digital, né? Entender como pode trabalhar isso da melhor maneira. Já que você também trabalha com mídias sociais, é excelente ter você aqui com a gente. Vamos participando. Quando a gente fala, pessoal, em solução digital, a gente não está falando só de redes sociais, né? Quando a gente fala em solução digital, hoje a gente está repleto de soluções digitais, a gente está repleto de plataformas, a gente está repleto de automações, a gente está repleto de... Enfim, existe solução para todas as dores empresariais, existe solução para todas as automações, todos os processos. O que mais tem hoje é plataforma, mas não existe nenhuma solução milagrosa. Então, por isso, é muito importante a gente entender exatamente para onde a gente quer ir, a gente entender qual que é o nosso foco, para a gente não gastar recurso, para a gente não gastar tempo, não gastar energia com a plataforma errada. Claro, pode falar, Raquel. A real é que, assim, a gente tem muitos recursos, a gente vê plataformas novas surgindo todo dia, e as pessoas têm uma ânsia muito grande de experimentar a plataforma, de ver se ela funciona e tudo mais. Mas o que brilha os olhos, no final das contas, gente, é resultado. Então, investir em muita plataforma que, sem um propósito, acaba que derruba o seu resultado, derruba a sua métrica de crescimento. E isso nem sempre é positivo, né? O ideal é que exista uma cadência de testes, de estratégia mesmo, para que aos poucos vá se construindo uma base, né, de crescimento, a partir da plataforma que for. E tem algumas que de fato não fazem sentido nenhum para determinado público, para determinado cliente, não significa que a gente não possa testar, né? Mas, assim, entender que o que brilha os olhos no final das contas é crescimento, boas métricas, né? E entender que não é sempre e não é com qualquer nova plataforma que a gente vai conseguir isso. Exatamente. E mais do que isso, saber qual o resultado esperar, né? Isso é muito importante. Atualmente eu estou atendendo um cliente que ele queria fazer a transformação digital, ele necessitava, né, de soluções digitais, mas ele não entendia ao certo como ele poderia fazer isso e qual plataforma poderia atender ele. Então ele acabou contratando um ERP, porque ele achou que o problema estava ali nos dados comerciais que ele poderia acumular, mas na verdade o ERP pode ajudar ele muito, mas não nesse momento, né? Primeiro ele precisa
colocar todos os documentos na nuvem, ele precisa integrar, ele precisa de plataformas muito mais simples, né, de soluções muito mais simples do que ele está procurando hoje. Então, qual que é o objetivo, né? Qual dor você quer resolver com essas plataformas digitais? Essa automação ela é possível? O seu fluxo de trabalho ele é um fluxo escalável ou é um fluxo que depende que você trabalhe nele artesanalmente durante todo o processo? Isso tudo é importante de se levar em consideração para você entender qual solução você precisa e como implantar essa solução. E aí, nessas horas, é o que vem a palavra que eu já falei aqui algumas vezes, mas que eu vou frisar sempre, tá, gente? Planejamento. Assim, planejamento é aquilo que guia as nossas estratégias, né? O marketing digital, ele tem ainda grandes problemas no sentido de profissionalização, né? Uhum. A gente tem um mercado hoje que ainda é muito amador, porque todo mundo está na rede, acha que sabe usar, acha que sabe fazer de maneira correta. Mas quando isso envolve uma transação comercial, envolve empresas, aí de fato a gente tem um problema, porque não dá para investir dinheiro a esmo, né? Perder dinheiro. Então, uma das coisas mais engraçadas que eu já vi, gente, é a tal da compra de seguidor, né? As pessoas adoram comprar seguidor. Porque o meu Instagram tem que bombar de gente, né? Mas a real é que, assim, comprar seguidor é um tiro no pé muito bonito, sabe? Assim, ou um tiro no pé muito feio, né? Porque um tiro no pé nunca é bonito, né, gente? Mas, assim, é um tiro no pé. Porque se você investir algum dinheiro naquele Instagram, parte desse dinheiro vai ser dispersado com pessoas que não existem, né? Então, assim, sem contar que é uma métrica fake, né? Você tem não sei quantos K de seguidores. Por outro lado, ninguém interage no seu post, né? Opa, tem um problema. Então, é esse tipo de coisa que não funciona bem. Tem que existir um planejamento. E as pessoas têm que entender também que planejamento é feito para um crescimento constante, né? A gente dificilmente vai saltar de um patamar zero para um patamar milhões em pouquíssimo tempo, né? A menos que a gente tenha um produto de alta demanda, igual estourou a pandemia em março do ano passado, de repente saiu todo mundo louco procurando por máscaras. Aí beleza, né? Se eu tenho uma empresa que produz máscara, eu vou sair de um patamar zero para um patamar super bufado em pouquíssimo tempo. Mas se não é um produto que tem essa alta demanda, se é uma empresa que já está no mercado, é algo que dificilmente vai acontecer. Então o crescimento tem que ser planejado, tem que ser organizado. Tem uma coisa que eu falo quando eu falo de marketing digital, gente, que eu acho que é muito real. Não existe mais venda por acaso, tá? Então, tudo que é feito na internet é pensado, né? É organizado. Eu e o Carlos, a gente já trabalhou num monte de planejamento junto, né, Carlos? Já, demais, demais. E é sempre assim, né? Isso leva até o nosso próximo slide, né? Que é planejamento, planejamento e planejamento, né? E o que a Raquel falou, ela me trouxe um input muito importante, que é justamente deixar bem claro que planejamento é trabalho. E é um trabalho muito importante, né? É uma etapa que deve ser feita, é uma etapa que deve ser... tinha até eu gosto muito de uma expressão... Pode Oi. ir, pode. Desculpa, Acho não. que deu um delay. Deu uma travadinha aqui para mim. Eu até tenho uma expressão que eu gosto muito, que é de planejamento é o afiar o machado, né? De você que vai sair na guerra, mas você passa, assim, a guerra dura 15 minutos, mas você passa 3 horas afiando o machado. O afiar o machado é o planejar, viu, gente? É você conseguir fazer um corte certeiro, né? É quando você afia o seu machado para chegar na guerra no seu melhor, né? E é por aqui que a gente vai começar a prever e cortar todos os problemas, né? É muito comum que as pessoas pulem o planejamento, até porque o planejamento ele pode parecer uma etapa muito monótona, né? As pessoas querem ir direto para a ação, as pessoas querem fazer acontecer, mas você fica cego na ação se você não tem um bom planejamento, né? Então é importante entender quais são as dores que a sua empresa resolve, quais são as dores que a sua empresa tem, quais são as melhores redes, né, que a gente já falou,
as melhores plataformas digitais, qual crise você pode enfrentar, e principalmente se você resolve uma dor real, né? É muito comum a gente ser apaixonado pelo nosso próprio negócio, a gente ser apaixonado pela nossa própria solução e não enxergar que a nossa solução precisa maturar um pouquinho mais, ou talvez ainda não é a hora de sair com a nossa solução para o mercado, né? É muito importante a gente entender que talvez uma ideia genial para a gente não possa criar gatilho de consumo para outras pessoas, né? Então, é super importante validar e é super importante entender se a dor que você resolve, que a sua solução resolve, é uma dor real ou é uma dor que só você tem, né? Ou é uma dor que você acha que pessoas de determinado segmento têm, mas quando você vai a campo percebe que não, mas que esse seu gatilho pode te dar oportunidade para resolver outras dores, né? Para remanejar o seu negócio. E tudo isso você só vai entender o seu negócio, você só vai entender o seu marketing, né? Porque não tem como a gente falar de marketing sem falar de negócio, não tem como a gente separar as duas coisas, né? O marketing ele é parte do planejamento do negócio. Então não tem como. A gente pode. A Isabela está falando uma coisa interessante aqui, né, que as empresas têm a ideia de que o planejamento é perda de tempo. E eu escuto muito isso, gente, é uma coisa que me dói, assim, no nível pessoal, sabe? Porque, na verdade, o planejar é fazer você ganhar tempo, né? Imagine que você esteja, enfim, indo para algum restaurante que você nunca foi antes, né? E você precisa de traçar um caminho, para isso que serve o Google Maps. Se você não traçar o caminho, você vai ficar dando voltas, né? Ou vai pegar o caminho mais longo, ou vai se perder no meio do caminho, ou vai cair num bairro que você não gostaria, né? Enfim. Então, esse planejamento é fazer com que você percorra no marketing digital o caminho mais curto para chegar até o seu objetivo, né? Então, por isso ele é tão importante. Passa-se um tempo planejando para depois ganhar-se muito tempo em termos de crescimento, em termos de resultado, que é, como eu falei, o que brilha os olhos no final das contas, né? O Carlos comentou uma coisa super importante, falar de marketing, falar de negócios. E no final das contas, gente, todo negócio tem que ser lucrativo, porque senão ele não vai para frente. Né? Então, assim, planejar é fazer com que esse negócio seja de fato lucrativo, mesmo que esse lucro seja aos poucos, né, sendo planejado e escalável. É isso. E mais do que isso, né? Assim, é importante demais a gente entender, né, toda essa parte de produto também, né? O seu marketing digital pode ser muito bem planejado, o seu marketing digital pode ser ter todas as características necessárias para conseguir ter um bom growth, mas o produto pode ser ruim, ou o produto pode não ter aderência no mercado, ou o produto pode não resolver uma dor real, né? Então, por isso que o marketing ele é planejamento de negócio, e o planejamento de negócio está estreitamente, aliás, relacionado com o marketing. É uma coisa só, né? Quando você faz um bom produto, você precisa de um bom marketing. E quando você faz um produto ruim, não tem bom marketing que resolva, né? Então, é bem por aí. E se você tem um produto excelente, né? Se você está no oceano azul, que a gente fala, que é quando uma empresa não tem concorrente, está com uma ideia super inovadora, aí a própria ideia, né? A própria inovação já faz o automarketing. Então, assim, é tudo junto, né? O business, a produção do produto, a ideia com o marketing. Não tem como separar todas essas áreas. É o que nos leva ao nosso próximo slide, né? Onde você quer chegar. Então, é a hora que a sua empresa se apresenta, né? Aonde eu quero ir. Esse objetivo, gente, ele nunca é estático, tá? Em cada momento da empresa, ela tem um objetivo diferente. Se eu atingir esse primeiro objetivo, eu vou agora buscar o próximo. Tem algo que se chama North Star Metric. Vou escrever aqui para vocês, tá? North Star Metric. Essa aqui é a métrica Estrela do Norte, né? A métrica Estrela do Norte, já estou começando a inserir alguns conceitos de growth, hein? Ela é aquela métrica que é o ponto focal de uma empresa no momento que ela surge, né? Então, por exemplo, o Netflix tem como North Star Metric aquela métrica de ser a maior empresa de streaming do mundo, né? Você já chegou lá ou não? Provavelmente sim, mas eu não tenho certeza, tá? Mas é para onde a gente olha, aonde a gente mira. Mas até a gente chegar lá, existem vários pequenos objetivos
objetivos que a gente vai cumprindo ao longo do caminho. E assim, o interessante é que quando a gente planeja e quando a gente trabalha com growth, a gente percebe que esses pequenos objetivos, eles podem ser alcançados de formas diferentes. Então, a gente vai testando caminhos para ver o que é mais eficiente para potencializar num próximo objetivo. E aí a gente vai escalando isso, né? Então, é tudo planejamento, é tudo pensar aos poucos, pensar em cada etapa do processo. E aqui, pessoal, o simples ganha, né? O simples sempre ganha, né? Mas aqui também não é diferente. Defina de forma simples onde você quer chegar, com poucas palavras, né? Quem você quer ser referência em quê, né? Em atendimento, você quer ser referência em preço, né? Você quer ter um produto mais barato, você quer ser referência em suporte, ou você quer ser referência em um produto específico, né? Como a Netflix, quer ser referência em streaming. E, além disso, né? Qual o seu diferencial? Tudo isso de uma forma muito clara, de uma forma muito simples, né? E aí que vem o desafio, né? O grande desafio que poucas pessoas passam nesse desafio. E se você passa nesse desafio, parabéns, o seu negócio está indo para o lugar certo, que é, você consegue definir e explicar a sua empresa, né? O que a sua empresa faz em uma frase curta? Se você conseguir, excelente, você já está no lugar certo, você tem bem definido onde você quer chegar e qual é o seu escopo de atuação. Se não, se você falar, não, minha empresa ela faz consultoria, minha empresa ela faz marketing, minha empresa faz contabilidade, minha empresa faz growth, minha empresa faz... Já perdeu, você não está sem foco. Então senta, vê onde você quer chegar, em que você quer ter referência, respira e tenta fazer de novo esse planejamento, tenta ver qual o caminho, aonde você quer chegar, onde você quer ser referência, que é muito importante que em um elevador, né, a gente até chama de elevator pitch, né, você consiga explicar para qualquer pessoa o que a sua empresa faz. Entre um andar e outro, você consegue chegar para uma pessoa e falar, olha, meu nome é tal, eu tenho uma empresa que faz isso e isso. E é só isso, a pessoa entendeu ali. Se você tiver que explicar muito, então ou é porque seu produto é muito inovador e as pessoas ainda não conhecem, que é um bom sinal, ou é porque você também está perdido ali no meio das suas ideias. Então aí vale a pena você rever. É muito comum a gente ver esse tipo de situação em empresas novas, né? Ou em empresas pequenas, assim. Alguém fala que determinada coisa está dando dinheiro, então aquele empresário que ainda está perdido, ainda não está lucrando muito, ele vai, então beleza, vou passar a vender isso também, né? E aí acaba virando uma salada de coisas na empresa dessa pessoa e não existe um foco, né? Ele, na verdade, não é referência em nada. Né? Tem um autor, gente, que ele se chama Edgar Morin. Edgar Morin, ele formulou uma teoria que era a origem do pensamento complexo. O que diz a teoria do pensamento complexo? Tudo aquilo que é tudo não é nada, entendeu? Então, toda empresa que vende tudo, a real é que ela não vende nada. Ela nunca vai ser referência em nada porque ela vende de tudo. Né? Então, e quando ela falar de um determinado assunto, a pessoa vai lembrar de outra empresa que faz aquilo melhor, né? Então ela acaba fazendo propaganda indireta para outras empresas. Não significa que a gente tem que ter uma empresa que não tenha, por exemplo, diversificação de produtos, ou subprodutos, ou venda de combo, nem nada disso. Mas tem que existir um core, ou seja, um coração, um centro, né, uma essência, digamos assim, daquilo na qual a empresa é uma referência, né, daquilo que ela faz. É aquilo que o Carlos falou. Né, eu consigo explicar o que a sua empresa faz? Ela faz isso. O que a sua empresa vende? Minha empresa vende isso. Né? Porque dessa forma fica mais fácil para a gente saber de onde a gente vai partir. Né? Se a gente tentar fazer estratégias para produtos diferentes e muito diversos, acaba que a gente se perde, a identidade empresarial se perde. Pois é, e esse conceito ele é um conceito muito importante para nortear até a própria cultura da empresa, né? Em conversa com o pessoal do Zé Delivery, né, que é o delivery de bebidas alcoólicas, né? Eles, o tempo todo, eles estão começando a crescer muito agora, né? Já está chegando por aqui no interior de Minas, já está expandindo. E o tempo todo, né, para fazer essa expansão, o tempo todo, eles mantiveram na cabeça deles
que eles não são uma empresa de comida, eles não são uma empresa de bebida, não são uma empresa de delivery, eles são uma empresa de tecnologia. Então é muito importante você pensar exatamente o que você faz, né? Você não é a sua solução, você é antes disso, né? Você é o trabalho por trás dessa solução. Isso, exatamente. Acho que a gente pode pular para o próximo, porque fala mais um pouco sobre planejamento, né, gente? Beleza. Aqui a gente está falando sobre a frase que a gente está repetindo todo momento, mas que é super importante, inclusive a Isabela até elogiou a gente por isso, né? Planejamento é tudo, pessoal. Planejamento é tudo, é algo que a gente precisa e fica difícil seguir sem, tá? Mesmo que seja um planejamento rápido, né? A gente vê muito se falar hoje de metodologia ágil. Se eu não me engano, tem até uma palestra que vai acontecer daqui a pouco aqui sobre isso, né? Então, metodologia ágil é interessante porque segue a tendência do nosso tempo, né? Qual que é a tendência do nosso tempo? Trabalhar mais e melhor em cada vez menos tempo, né? Cada vez mais rápido. Então, a metodologia ágil é interessante. A gente tem ali uma formulação de hipótese, a gente tem uma formulação de hipóteses e uma validação dessa hipótese em um curto espaço de tempo, tá? É interessante. Mas não significa que a gente não precisa planejar, né? Mesmo aquilo que é feito rapidamente precisa de ser planejado. Antigamente, eu não sei, muitos de vocês são estudantes, então, para aqueles estudantes de publicidade, vocês vão se lembrar, e, gente, eu me incluo nessa, porque sou professora universitária também, tá? Então, eu conheço como é que é o negócio, a questão das aulas e das disciplinas e das ementas dos cursos de publicidade. O planejamento que a gente aprende na faculdade é um planejamento, assim, lindo. Você olha para o planejamento, ele tem 25 páginas. Ele é maravilhoso, ele tem todos os dados do cliente, da concorrência, do mercado. Tem análise SWOT que é feita, analisada e organizada, e o que se pode fazer a partir dela. Ele é lindo, ele tem 25 páginas. Isso não é factível no mercado, tá? Não dá para fazer um planejamento de 25 páginas toda vez que a gente for planejar uma ação. Mas existem formas hoje muito interessantes da gente planejar tudo o que precisa, passar as informações essenciais de um jeito eficiente, tá? Então, o planejamento que a gente aprende na faculdade, com norma da BNT, ele é lindo, mas ele não é eficiente, no sentido de, o outro para quem você está passando não vai ler 25 páginas de planejamento, ele vai direto para as ações, e isso é um erro, tá? Porque para que aquelas ações sejam traçadas, a gente precisa de todo esse caminho de análise de mercado, de estudo de concorrência e tudo mais. Então, o ideal é que hoje a gente modifique a forma de apresentação do planejamento para que ele também siga a tendência do nosso tempo de rapidez, de informação, de, enfim, de visual, interesse visual, né, que, assim, hoje tudo precisa ser visualmente interessante, porque senão a nossa atenção, que é muito disputada, não para naquele documento, né? Então, o planejamento também segue esse modelo hoje em dia, tá bom? E duas coisas super importantes, né, sobre o planejamento, que a gente destacou aqui também, é o seguinte... Carlos, deixa eu fazer um adendo, tá, claro. Gente? Não significa que o planejamento lindo da faculdade perca o seu motivo de existir, tá? Ele precisa existir daquele jeito. Por que ele precisa existir? Porque é muito mais fácil você aprender um planejamento lindo, maravilhoso, ideal, e depois conseguir adaptar ele para um outro formato do que o contrário, tá, gente? Então, se por acaso tem ainda planejamentos como planejamentos anuais, que a gente começa a construir um ano antes, né? Então, por exemplo, o planejamento de alguns clientes para as ações de Natal do ano que vem já estão sendo construídos agora. Então, é um planejamento para o ano inteiro, que vai ser um ano, inclusive, muito maluco, porque vai ser um ano de retomada, né? Então, esses planejamentos já estão sendo feitos. Aí, esses sim, são aqueles big planejamentos enormes que a gente vai apresentar para o cliente, assim, o ano inteiro de ações dele, né? Mas, assim, quando a gente aprende a fazer esse planejamento, que é um trabalho árduo, difícil, demora meses para fazer um planejamento desse, a gente consegue adaptar ele para outros, né? E consegue adaptar ele para formas diferentes e compreensíveis para trabalhar no dia a dia. O importante dessa fala minha é: não deixe de planejar. Nunca. Né? Mas não, nunca. Mas não, nunca. Com certeza. E importante também, né, quando a gente está falando em planejamento,
primeiro, não confia na sua cabeça, você não consegue planejar tudo na sua mente, assim, e isso é algo muito comum, assim. Ah, não, mas eu tenho tudo na minha cabeça. Ah, não, mas eu sei como é que é meu negócio, está tudo aqui dentro. Não, não confia na sua cabeça. O papel vai te mostrar coisas que a sua cabeça jamais conseguiria alcançar. Até porque você está olhando para o seu business, né? Está olhando ali para o seu problema, para o seu planejamento de marketing de cima, né? E isso te traz uma clareza enorme. E outro ponto super importante e que muitas pessoas também têm um pouquinho de aversão é: faça o seu planejamento em grupo ou mostre o seu planejamento para outras pessoas. Isso é de extrema importância. Ninguém vai roubar a sua ideia, ninguém vai usar o seu planejamento para fazer outra coisa, porque aquilo é seu, você que fez. Mas quando você mostra isso para outras pessoas, né, quando você torna esse planejamento colaborativo, você está abrindo espaço para que outras pessoas possam criticar algo que talvez você esteja apaixonado, né? Quando a gente faz um planejamento, a gente está criando um filho. E muitas vezes a gente não vê os erros que estão ali, muitas vezes a gente não vê os gargalos. Quando a gente compartilha esse planejamento com outras pessoas, a gente também está dando oportunidade para essas pessoas questionarem o planejamento que a gente fez. Exatamente. E aí, galera, que vem o pulo do gato e que é o que a Raquel acabou de falar, né? Existem formas novas de se planejar. Existem outras maneiras de conseguir fazer com que aquele planejamento de faculdade super extenso seja um planejamento visual, rápido, bonito, que também dá trabalho, mas que você faz de uma maneira muito mais rápida. E por isso os frameworks, eles são os seus amigos, assim. Eu adoro fazer os frameworks, eu adoro trabalhar com essas ferramentas que facilitam a gente a entender o nosso negócio e entender para onde a gente quer chegar, né? Eu até coloquei aqui alguns frameworks que são os que eu costumo usar, os que eu gosto de usar para fazer o planejamento. E quando eu digo aqui o planejamento, eu não estou falando só de marketing, o planejamento do business completo. Então, aqui ainda cabe a análise SWOT, né? Ela é interessante, ela é importante. Mas eu sempre começo, eu coloquei exatamente na ordem que eu uso, né? Canvas proposta de valor, para você entender se o seu produto realmente responde a alguma dor, para você entender o valor que tem para as outras pessoas, o seu negócio. O Business Canvas, para você planejar todas as etapas do seu negócio, ele é muito importante. Eu posso copiar e colar o nome dessas ferramentas aqui no chat também, caso vocês queiram saber um pouquinho mais dela. A famosa análise SWOT, né? O mapa da empatia também é incrível para você entender para você se colocar na pele ali da sua persona, entender o que ele pensa, o que ele vê, como a gente pode abordar ele de diversas maneiras. E também a criação da persona e da jornada da persona dentro ali da solução que a gente está propondo. Eu vou colocar aqui para vocês esses frameworks. E o mais legal é o seguinte, gente. Todo dia tem framework novo, isso é uma verdade. Mas todo dia você consegue achar como implantar esses frameworks ou até o próprio esqueleto para você ir preenchendo na internet de uma forma muito fácil. Então, lê direitinho, vê como aplica isso, vê se faz sentido para o seu negócio, mas aplique os frameworks. Geralmente, grandes startups, grandes empresas do Vale do Silício que produzem esses frameworks, eles, com base em muito estudo, com base é uma forma realmente de simplificar o planejamento, de deixar aquilo pronto para você pular etapas de uma forma que você continue planejando, né? Para mim, a principal função dos frameworks é compreensão da identidade empresarial, tá? A gente vê muita empresa patinando porque não se entende, não sabe se posicionar porque não se entende, né? Então, a identidade empresarial é uma coisa que a gente constrói, assim, com muito trabalho, e é a única coisa que os donos da empresa, os empresários conseguem controlar de fato, né? É aquilo que eu vou colocar na rua. Eu não consigo controlar o que as pessoas vão pensar da minha empresa, eu consigo, né, tentar ajeitar alguns caminhos, organizar mais ou menos a resposta que elas vão ter,
mas eu não consigo controlar totalmente isso. É por isso que a gente faz os testes, né? Porque para ver se determinada coisa sai como esperado. A gente consegue planejar, mas não consegue ter a certeza de que o resultado vai ser atingido. Agora, quando a gente constrói os frameworks, a gente de fato tem o controle nas mãos para partir de algum lugar, né? Compreender como que aquela empresa se apresenta. E isso é extremamente importante, porque a gente já falou um pouco disso, mas vai falar muito mais, tá, gente? A constância da maneira como a gente se comunica e a constância com que a gente toca o nosso público desta maneira influencia muito no nosso resultado no final das contas, né? Porque se cada dia eu toco o meu consumidor de uma maneira diferente, ou me apresento às vezes mais formal e às vezes mais informal, eu não tenho uma identidade própria, né? E aí a minha empresa não vai ser reconhecida por isso. Então, o interessante é que a gente tem os frameworks para que todas as pessoas envolvidas naquela organização compreendam o que é aquela organização, do que se trata, né? O que ela quer passar para as pessoas. Então, a gente até estava, eu e o Carlos, a gente estava conversando um pouco antes de iniciar a palestra, e aí ele falou uma coisa que eu achei super interessante, vou trazer para falar para vocês. Ele falou assim, putz, se a gente for pensar que, assim, qualquer profissional de marketing, qualquer empresa que queira trabalhar uma estratégia de marketing igual a da Netflix, vai ladeira abaixo, né? Porque eles são super informais, eles conversam com o consumidor de um jeito super solto, mas essa é a identidade da empresa, então funciona, né? A Netflix não é formal em alguns pontos e informal em outros, ela é sempre informal. Então, a gente tem na Netflix uma ideia de brother, né? Então, assim, é minha amiga, né? Ela tá aqui comigo, sister, né, no caso, porque é a Netflix. Mas ela é minha amiga, né? Ela tá aqui comigo, do meu lado, eu posso contar com ela e ela vai conversar comigo de uma maneira que eu vou compreender. Então, isso é ter uma identidade empresarial forte, né? E só vem a partir desses frameworks, é a maneira como a gente vai construindo a nossa identidade. Ah, mas eu trabalho para uma empresa, eu não sou dono de uma empresa. Nada impede você de ser aquele profissional que vai trazer luz sobre um problema da empresa que você trabalha, né? Vira pro chefe e fala, bora fazer uns frameworks, o que você acha da gente organizar a identidade da empresa, né? E pronto, você é o próximo CEO. Super importante. Inclusive, você pode fazer e depois mostrar para ele, validar, olha, o que eu enxergo da empresa é isso, dê a sua visão da empresa e faz sentido com onde você quer chegar, porque de repente a cultura que você está inserido vai mostrar para ele que ele está no caminho errado e que a visão que as pessoas têm internamente da empresa é bem diferente da que ele está planejando, né? E, gente, framework vocês podem usar para qualquer coisa mesmo, assim. Vocês podem usar para um novo produto, mas vocês também podem usar para uma campanha de marketing. Os mesmos frameworks, mas claro que com objetivos diferentes. Mas quer saber se uma campanha vai ser assertiva? Vai lá, faz a proposta de valor, vê se a campanha está entregando o valor que você quer que ele entregue. Ou vê se o público espera uma campanha nesse sentido, né? Da mesma forma com o produto. Quer fazer um produto que resolva alguma dor? Faz a proposta de valor. O Business Canvas não, ele é só para negócio mesmo. Tirando ele, o resto dá para usar para qualquer coisa. E aí a gente puxa o gancho para o nosso próximo slide também, né? Que a partir do momento que você consegue ter uma identidade empresarial sólida, entende da sua empresa ou da empresa que você trabalha, vem o momento de você, então, fazer a tão famosa, né, tão sonhada transformação digital. É a hora da gente, de fato, transformar a empresa em algo que é escalável, em algo que dá lucro, em algo que cresce aos poucos, né, e que vai, ao fim, né, ao fim não, né, porque não vai ser o fim, certamente, mas que vai chegar no ponto de alcançar essa North Star Metric, né, que é o que a gente fala. Beleza. E aqui tem uma parte muito importante que a gente destacou aqui, é o seguinte: transformação digital só funciona se todos absorverem. É muito comum que a transformação digital aconteça só na diretoria ou só na diretoria até os gestores, mas não, pessoal. A empresa inteira ela precisa estar de acordo com a transformação digital. Porque não adianta, você vai precisar ter dados de vendas, então as pessoas do departamento de vendas, elas precisam estar de acordo com o que você está fazendo, com as ferramentas que você está usando, elas precisam fornecer esses dados, né? E tem muito problema aí, porque a transformação digital, ela tira a empresa um pouco da zona de conforto, ela cria novos processos, ela
começa a modificar coisas que as pessoas já estão acostumadas, e isso pode causar alguns problemas. Por isso é importante que todos os colaboradores, todo mundo que está envolvido no projeto, entenda qual é o objetivo da transformação digital e para onde vocês querem ir. Porque é um processo que vai demorar um tempo, não é do dia para a noite que vocês vão se transformar digitalmente, mas pressão não resolve. Não adianta você pegar um funcionário que já está super com uma demanda muito grande, super atarefado, e colocar mais demandas para ele, a fim de que ele consiga fornecer mais dados ou contribuir com a transformação digital, porque isso não vai acontecer, ele não vai ficar satisfeito. A gente viu nesses últimos 2 anos um salto muito grande, né, em direção à transformação digital, porque as pessoas precisaram ficar em casa, então muito tinha que ser decidido pela internet, ou feito pela internet. Isso fez com que novas possibilidades se abrissem. O que a gente vê muito hoje, com essas empresas que já estão passando por uma transformação digital, é que valoriza-se muito mais hoje aquele que consegue fazer uma boa análise do que aquele que consegue fazer uma boa conta, né? Então, porque a conta eu consigo automatizar, né? Então, com a transformação digital, muitos dos processos dentro de uma empresa serão automatizados. A gente vai rapidamente conseguir todos os dados. Agora, o grande desafio é analisar, né? Fazer, beleza, como que eu vou traduzir esses dados em um resultado que seja tanto compreensível quanto passível de melhorar, né? Tem uma máxima que fala que aquilo que não é medido não pode ser aprimorado, né? Mas eu completaria, sabe? Não só aquilo que pode ser medido, mas aquilo que não é analisado não pode ser melhorado, de jeito nenhum. Então, a transformação digital exige que a gente se adapte a um ambiente novo, a processos diferentes, mas exige que a gente tenha uma boa capacidade analítica. Exatamente. Senão a transformação digital não se sustenta sem análise. E é importante também, né, para completar o que a Raquel disse, a transformação digital ela gera uma demanda, uma demanda a curto prazo muito grande, né? Porque a longo prazo, como mesmo a Raquel colocou, o ideal é que a gente tenha todos os nossos dados automatizados, né? Que a gente tenha tudo isso de uma forma muito rápida. O problema é que, antes disso, né, a gente tem 2 desafios. O primeiro, aliás, o segundo, né, que a Raquel já disse, que é justamente a gente conseguir ter esses dados e analisar esses dados da melhor maneira, mas antes desse a gente tem um outro, que é fazer a implementação dessas plataformas, né? Recolher esses dados e trazer isso para dentro do dia a dia do colaborador, né? Porque até conseguir fazer esses dados rodarem, recolher todos esses dados, todos os processos que eram feitos artesanalmente, migrar para o digital, né? Tudo isso são horas trabalhadas, a gente depende de treinamento de pessoas. Então, são 2 desafios muito grandes aí para o agente de transformação digital. A implementação, que gera um trabalho maior para depois ter tudo automático e ficar sem esse trabalho, mas tem um trabalho inicial, né? A plataforma não aprende sozinha. E o segundo trabalho, que é a análise de dados. E aqui, pessoal, vem uma frase que eu gosto demais. Que é, só para a gente ir caminhando aqui para o nosso final. É uma frase do Peter Drucker, que é a cultura como a estratégia no café da manhã. E aqui eu colocaria estratégia e também colocaria planejamento, tá? Quando a gente fala em cultura, a gente está falando de como a empresa trabalha com os seus colaboradores, como a empresa, quais valores a empresa quer colocar e quais são os verdadeiros valores da empresa, né? Então, aqui é muito importante a gente entender e voltar para o planejamento para entender qual valor eu quero gerar e se esse realmente é o valor que eu gero, né? Se a minha cultura ela é a cultura que vai me favorecer para o planejamento digital ou não, porque pode ser que a minha cultura no papel seja uma completamente diferente da cultura da realidade, e aí eu não vou conseguir engajar nenhum colaborador, minha transformação digital vai ser um fiasco.
Então, a estratégia, o planejamento, ele é importante, mas a cultura precisa abordar, precisa abraçar essa estratégia, precisa abraçar esse planejamento. É isso, assim, a cultura empresarial faz com que a gente compreenda, né, ou viva, né, essa questão da estratégia, a questão do planejamento. E como eu falei para vocês, é muito comum a gente ver empresas que não têm isso, e isso é um problema, né. Estratégia é uma das coisas mais valorizadas que a gente tem hoje, né. Além disso, monitoramento também é uma das coisas mais valorizadas que a gente tem. Para que a gente consiga, assim, o santo grau da internet. Qual é o santo grau da internet, gente? Engajamento, tá? Então, assim, a palavra mais importante que a gente tem hoje no meio digital é engajamento. É aquilo que as empresas buscam. Não é engajamento a qualquer custo, tá? Não é engajamento a custo de compra de seguidores. É engajamento de uma maneira geral. Relevância, tá? Uma empresa, ela precisa conquistar relevância. E isso leva tempo, né? É uma coisa que demora um pouco. E para isso a gente usa essas técnicas de growth. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer quando eu vou aplicar growth é entender que eu nunca vou errar. Eu tenho 2 caminhos, tá? Então, eu vou fazer um teste. Ou eu vou acertar, ou eu vou aprender, tá? Não existe margem para falar que eu tô errado, tá? Eu não vou errar com isso. Ou eu vou acertar, ou eu vou aprender. Então, growth marketing é você primeiro mudar esse mindset do erro, tá? Eu não vou mais pensar em erro. Não vou pensar que algo é um negativo, tá? Eu fiz isso e deu errado, né? Não. Eu fiz isso, não funcionou como eu esperava e eu vou aprender com isso. Então, é mudar essa realidade, né, das empresas como algo punitivo. Pelo contrário, eu tive uma professora muito sábia uma vez, Ana Carolina Temer, que ela falou uma frase que eu nunca vou esquecer, gente. Eu tenho vontade até de tatuar essa frase, porque eu acho ela fantástica. Não existe crescimento sem caos, tá? Então, aquele barquinho que navega em águas tranquilas, ele chega, mas ele chega muito mais devagar do que aquele que teve que passar por uma série de intempéries e aprender a conviver com elas. Beleza. A gente saiu? Tá parecendo que a gente tá offline. Caiu? Tá, obrigada. Beleza. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é mudar o mindset, tá? Então, além disso, growth marketing quer dizer testes. Então, a gente é uma política de testagem constante, tá? A gente tem as nossas metas, a gente tem a nossa priorização dos testes e a gente roda esses testes por algum momento para ver como que o público responde. É claro que não são testes feitos a esmo, tá, gente? Não são testes, assim, sem planejamento, pelo contrário, né? São testes com bastante planejamento. Mas são testes rápidos, né? Para a gente ver exatamente o caminho que a gente precisa seguir. E, pessoal, e aí, se vocês quiserem uma fórmula, né? Se vocês quiserem entender o que é o growth, o que é o marketing, o que é o planejamento, o que é a transformação digital, é uma fórmula complexa, mas ela existe, né? O crescimento, ele é a constância, teste, persistência e, principalmente, planejamento. É assim que a gente consegue construir uma estrutura sólida, uma estrutura que consiga abraçar o seu desenvolvimento, para onde você quer ir. Exatamente. E então, pode falar, falar. Carlos, desculpa, pode concluir. Desculpa. Beleza. A gente, por causa do tempo, a gente teve que acabar adiantando um pouquinho a nossa apresentação, mas uma parte muito importante é o seguinte, pessoal, tenha sempre o planejamento em mão, tá? Uma hora, e é normal que isso aconteça, vai embolar as coisas, você vai ficar perdido, você vai... a equipe vai começar a perder energia com outras coisas, mas é muito importante que você tenha sempre o planejamento em mão para você se situar e situar a sua equipe também. Entender se você está perto do seu objetivo ou entender se o que você está fazendo está te levando um pouquinho mais distante do que você estava no início. Então, sempre que você se sentir perdido, sempre que você quiser uma orientação, abra o seu próprio planejamento, abra seus frameworks, estude um pouquinho, que eu tenho certeza que você vai voltar ali para o seu lugar. Exatamente.
Bom, gente, o que a gente tinha para apresentar para vocês era isso, né? A gente está aberto para as perguntas, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente tem mais alguns minutinhos, né, para responder. Então, fiquem à vontade, tá? Eu estou colocando no chat o link do meu LinkedIn, o link do LinkedIn da Raquel. Caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram aprofundar em alguma coisa, é só chamar a gente por lá, que a gente está pronto para atender vocês e bater esse papo aí com um pouquinho mais de profundidade ou tirando alguma dúvida que vocês possam vir a ter. Exatamente. Bom, e assim, além disso, eu queria muito agradecer a oportunidade de poder estar aqui falando com vocês. Para a gente é muito bom sempre passar os conhecimentos, né? Os conhecimentos que a gente adquire ao longo de anos, né? De mercado. Então, agradecer mesmo a oportunidade de vir falar com vocês. Precisar, a gente está disponível no LinkedIn, né? A gente conversa sempre sobre esse assunto e espero que a gente possa se encontrar em próximas oportunidades, né? Com certeza, ano que vem a gente está aí de novo. Opa! Muito obrigado, pessoal. Um bom fim de evento para vocês aí. Ainda vai ter bastante coisa legal. Fiquem ligados aí e podem adicionar a gente no LinkedIn que a gente está pronto para conversar com vocês. O Leandro está pedindo algum case de growth que a gente fez. Bom, a gente teve, eu vou até falar de uma empresa que a gente trabalhou antes, eu e o Carlos, nós trabalhávamos juntos nessa empresa, foi lá que a gente se conheceu, e a gente fez rapidinho assim, a gente fez uma campanha que virou muito bem, né, Carlos? Era uma campanha que o nome dela já era divertido, né? Bom, eu sou de Goiás, a empresa que a gente trabalhava era de Goiás, e a gente fez uma campanha que chamava Chora Concorrência. E assim, o engajamento com essa campanha foi fantástico, porque a gente conseguiu um influencer local, e ele nem era muito sertanejo, não, mas ele fazia todos os gestos da sofrência e tal, sabe? E dançava sozinho e etc. E foi, assim, super divertido, a gente teve um retorno fantástico dessa campanha, sabe? O crescimento das nossas redes, todas elas, tá? Foi, em média, de 114%, né, em todas as redes. E isso foi, assim, muito positivo pra gente. Beleza aí, ó. A gente ganhou um tempinho extra aqui, pessoal. A gente pode ir até 16h50. Então, caso vocês queiram aproveitar aí que o Leandro levantou alguma pergunta, vamos fomentar, vamos perguntar que a gente ganhou um tempinho extra aqui. Que maravilha. Sempre bom falar disso. Então, assim, a gente teve, Leandro, nesse período, sabe, um crescimento de 115%. Em termos de vendas, tá, a gente teve um crescimento que foi, assim, bateu na trave da meta, tá, na época. A meta comercial, tá? Mas em termos de engajamento, em termos de relevância na rede, a gente ganhou muito com essa campanha. Né, o pessoal, primeiro que era muito atraído pelo nome, né, do Chora Concorrência, então virou uma hashtag, assim, de Chora Concorrência para todo lado, foi muito legal, gente, foi uma campanha bem bacana que a gente trabalhou. E é importante ressaltar, né, sobre as métricas, né, essa campanha foi a segunda campanha que a empresa já fez na vida digital dela inteira, né, então, assim, a gente, apesar de existir uma meta comercial, que é importante que tenha, né, a gente não esperava que essa meta fosse nem alcançada, porque é natural que primeiro você fomente ali o engajamento nas redes para depois começar a vender. Então, a gente começa a esperar um grande avanço no comercial depois da quarta ou quinta campanha, isso se todas as campanhas estiverem muito bem estruturadas, né? Então, para a gente realmente ter chegado bem próximo da meta foi uma vitória. Vamos lá, pessoal. Tem mais alguma pergunta? Ou vocês querem que a gente aprofunde algum tema? Aproveitando que a gente ganhou um tempinho aí, agora vocês que mandam. A gente está aqui para ouvir vocês. Tem um delayzinho, né, entre a plataforma e o... Tem. Vamos ver se alguém vai... É isso, assim, no mais, a gente teve a sorte de conseguir pegar uma empresa que estava começando ainda, né, com essa política de testes. Foi um laboratório fantástico, né, para a gente na época.
A gente depois conseguiu aplicar em outras empresas, acho que a gente acabou se desligando dessa, mas em outras empresas que a gente trabalha, a gente também aplica essas técnicas, e a gente vê um resultado muito legal, né, porque, assim, demora um pouco, tá, gente? O que demora? Mudar o mindset de erro. Por isso que eu coloquei a primeira coisa, assim, que eu coloquei foi isso, porque demora um pouco para você mudar, deixar de encarar, né, o erro como uma coisa negativa, né, então é a primeira coisa que a gente precisa fazer, né. Ó, o Igor está perguntando, como vocês veem a dependência das redes sociais para o crescimento das marcas? Tá, eu preciso formular isso bem na minha cabeça, tá? Eu não sei se eu chamaria isso de dependência, né? Porque eu vejo que, assim, o mundo é digital. Se você for pensar bem, existe uma competição pela nossa atenção muito grande com o digital, né? Eu lembro quando eu dava aula presencial, gente, que eu dava aula para um monte de gente no celular, né? E aí, assim, eu nunca proibi celular em sala de aula, porque eu acho que é uma coisa que, enfim, faz parte do cotidiano do aluno, né? Mas não tem como uma empresa hoje não estar online. Se ela não está online, ela está perdendo alguma coisa, certo? Sempre. Ah, mas eu vendo para idoso. Está perdendo do mesmo jeito. Né? As pessoas estão na internet. Tem muita gente que vive mais na internet do que no mundo offline, né? Inclusive. Então, eu não sei se eu chamaria de dependência, mas eu chamaria de necessidade, sabe? Uma empresa que queira crescer, ela tem necessidade de se apresentar na internet, né, nas redes sociais e naquelas que fazem sentido só, como a gente comentou. Não dá mais para a gente separar, né? Hoje a nossa vida ela é omnichannel, né? A gente está em vários canais e as empresas também elas precisam estar em vários canais, né? Mas eu vejo as redes sociais com olhos muito positivos, né? Se você trabalhou com marketing ali no começo ali dos anos de 2010, né? Ou até um pouco antes, você sabe quanto custa uma inserção na TV, né? Então, assim, hoje a gente consegue deixar isso muito mais democrático, né? A gente consegue falar com o nosso público de uma forma bem mais direta, a gente consegue estar onde o nosso público também está, e a gente consegue ter uma atuação de contato bem mais direto com o nosso público, né? Porque agora ele responde ali em tempo real. E isso mudou também a forma como o conteúdo ele é disponível, né? Então, assim, eu vejo que antes as pessoas elas tinham um comportamento muito mais passivo, né? Elas ficavam ali na sala de casa e iam recebendo informações de qualquer forma. Hoje, as pessoas escolhem quais informações elas querem e escolhem quais empresas elas querem receber essas informações. Então, ela traz o consumidor como um público ativo, e isso para a gente criar uma comunidade, para a gente criar uma relação de marca com pessoa, isso é muito valioso, isso é maravilhoso, né? Então, assim, acaba que tem uma dependência que é uma dependência de você precisa estar, né? Você precisa fazer parte disso, ou então você não vai conseguir alcançar os resultados que você deseja, né? Mas, ao mesmo tempo, não é uma dependência somente das marcas, né? É uma dependência cultural que a gente está naturalmente passando através do processo aí de digitalização do mundo. E a tendência é que a gente comece a ficar cada vez mais mesclado, né? A gente não vai ter folga, não. Mas vai ser bom, vai ser bom. Bom, a gente tem que imaginar que quando as tecnologias avançarem, as coisas vão ficar mais fáceis e a gente vai acabar construindo um mundo melhor, né? Senão a gente acaba entrando numa pira muito Black Mirror e isso acaba com a cabeça da gente. E é isso, gente, assim, eu agradeço demais a participação de vocês, acho que a gente não tem ali mais perguntas, né, Então agradeço demais, eu quero dar um salve para o pessoal da Sauí, que eu vi várias pessoas, né, da agência, então, assim, se vocês quiserem conhecer um pouco mais da agência, também podem ir no LinkedIn da agência, né, a gente tem vagas abertas, então venham trabalhar comigo. Vou colocar o link. Eu agradeço, né, agradeço muito vocês, da participação de todo mundo, tá,
E é isso, gente. Se quiserem aprender um pouco mais sobre growth, podem falar com a gente está disponível, né? E assim, um abraço para vocês, né? Uma boa sexta-feira para todo mundo e espero que a gente se encontre em breve no mercado. Valeu, galera. Tchau, tchau. Muito obrigado.